Muito bem, graças a Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão, a mais uma mensagem que a gente sempre traz até você, uma palavra de fé, uma palavra de vida e também uma oração onde nós oramos por você, você também ora por nós. Um ao outro ajudou, né? A gente ajuda um ao outro em oração. A mensagem que eu trago aqui está no livro Profeta Jeremias, capítulo 8. Ontem eu tentei trazer a mensagem, só que fiquei com instabilidade no acesso da rede de provedor da internet e acabou que não foi possível. Mas, como na hora que regularizou não voltou a tempo de eu retornar, então eu deixei para hoje, para que a gente possa meditarmos juntos na palavra de Deus, tá certo? Então você que vai entrar agora, você que vai entrar depois, a hora que você acessar essa mensagem, você possa ser fortalecido pela palavra do Senhor, certo? Por aquilo que Deus Ele quer entregar para você, tá certo? Prepare aí, se você quiser deixar o nome de alguém para a oração, se você desejar, né? Deixar o nome de alguém aí para a oração, então você pode preparar, tá certo? Prepare aí o nome da pessoa que você desejar apresentar em oração e nós estaremos orando. Enquanto isso, eu vou aguardando alguns irmãos aqui entrar, Facebook, Instagram, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, tá certo? Você que nos assiste aí aqui do Nordeste ou de qualquer parte do Brasil ou do mundo, que a presença de Deus ela seja com todos vocês esse dia abençoado, tá? Deus ilumine, fortaleça a sua vida, a sua fé. Deus Ele te dê forças para você prosseguir na sua jornada, na sua caminhada. Deus Ele te ajude naquilo que você deseje, tá bom? Tudo corra bem aí para você, de maneira extraordinária, de maneira poderosa, tá certo? Vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos ouvir aqui uma palavra de Deus. Jeremias, vamos ver aqui o que Deus fala. Vou colocar aí Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, para o nosso coração, para as nossas vidas. Diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, lançarão fora das suas sepulturas, para fora das suas sepulturas, os ossos dos reis, dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes, dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram e após quem tinham ido e a quem procuraram e diante quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra.
escolheram antes a morte do que a vida. Todos os que restaram, ou que restarem desta raça malvada, que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, num resumo breve, veja que Jeremias ele traz uma mensagem de Deus, um recado de Deus ao povo de Jerusalém, de Judá, Israel, onde o povo naquele momento aqui, em que a Bíblia narra, havia abandonado a Deus, deixado a Deus e seguido práticas de orientações da astrologia, se baseando pela lua, se baseando pelo sol, pelos astros no céu. O povo que era guiado por Deus estava se deixando guiar por uma doutrina, uma espécie de cultura que não era orientada por Deus em sua palavra, através dos profetas. O povo, por sua vez, estava seguindo uma orientação que não tinha nada a ver com a obediência a Deus, à lei de Deus, ao desejo do Senhor. O povo estava seguindo seu próprio conhecimento. E diga-se de passagem, isso deixou Deus insatisfeito. Isso deixou Deus irado. Isso deixou Deus de uma forma aborrecida. E Deus usa o profeta Jeremias para avisar o povo: olha, esse povo nem direito à sepultura vai ter, nem a terra vai receber o cadáver deles. Pelo contrário, o corpo deles vai apodrecer sobre a terra de maneira que os restos mortais deles vai ser usado como se usa esterco. O que é esterco? Esterco são fezes que é utilizada para adubo, né? O corpo deles iam ser utilizado como resto, secremento, não é isso, pastor? Não é isso? Perdão, excremento, me desculpe. Excremento, né? O corpo daqueles homens seria usado como excrementos, perdão da palavra. Príncipes, autoridades, profetas, sacerdotes, pessoas que tinham um cargo, um título, uma posição, pessoas que tinham uma posição na sociedade, na nação, reis, príncipes, sacerdotes, profetas. E também o próprio povo. O próprio povo também estava incluso nesse pacote de aborrecimento de Deus. Olha o que essa palavra nos traz em Jeremias capítulo 8, como revelação, como lição de mensagem, como iluminação da palavra. O povo seguia uma orientação das suas autoridades, reis, autoridades políticas e autoridades espirituais. Como não o povo não se deixar levar por uma influência desse tipo, sendo que as pessoas que deveriam estar cuidando do povo, as pessoas que deveriam estar orientando corretamente o povo, porque quem orienta o povo, quem ensina o povo, tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade. A pessoa que está orientando, ela tem que ser responsável. E a pessoa que está sendo orientada, ela também tem que ter responsabilidade de quem ela escuta a palavra de Deus. Então preste atenção comigo, perceba aqui na mensagem que Deus ele mandou Jeremias falar o motivo pelo qual ele iria fazer daquela forma para com aquele resto de povo que sobrou e juntamente com aqueles que assim foram destruídos, mortos
nas suas práticas, nos seus delitos. Nós não gostamos quando alguém nos despreza, nos abandona, nos rejeita, né? Nos deixa, nos substitui. E Deus, ele estava vendo que o povo o abandonou. No versículo 4, a Bíblia diz assim: dize-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não se torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Quantas pessoas têm a oportunidade, a chance que Deus dá de adoecer e ser curado, e voltar a ter saúde? Quantas pessoas têm as suas vidas econômicas arruinadas, financeira, e Deus volta a prosperá-las? Elas voltam a ter a sua prosperidade. Por que tem pessoas que perdem tudo numa enchente, num desastre, numa inundação ou em qualquer desastre ambiental, e Deus permite que essas pessoas recuperem tudo? Ela volta a ter tudo de novo, é restituído. Então, observe, veja o texto, que Deus, ele questiona o povo. Por que muitos têm de volta ou volta para si coisas que se perderam, coisas que se foram tiradas? Quando alguém se desvia de uma direção, por que volta e muitos não estavam querendo se voltar para Deus? Por que o povo continuava indo na direção errada? Era o que Deus estava questionando por intermédio de Jeremias. No versículo 6. Eu escutei e ouvi, não falaram, ou não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Observe que o povo não estava falando coisas que agradassem a Deus. O povo não estava mais falando aquilo que Deus, ele tinha prazer em ouvir e escutar. Talvez você diga: nossa, como é que Deus ele comete um ato desse? Como é que Deus ele faz isso com essas pessoas? O povo dele, né? Ontem eu vi uma jovem perguntando, questionando por que Deus permite a violência, por que Deus permite a fome, a guerra, o descaso, por que Deus permite o povo sofrer, sendo que na verdade Deus, ele fez o homem puro, ele que se envolveu, se meteu em muitas coisas. A maldade vem de dentro. Deus, ele faz o homem puro, o homem que se torna mau. Então, na verdade, não é Deus que faz, e muito menos Deus que vai impedir que o homem faça. O homem tem liberdade, livre-arbítrio de fazer o que quiser. Agora o homem também, ele vai colher as consequências, ele vai arcar as consequências daquilo que ele escolher. Então pense comigo, observe comigo. Você me dá uma pastilha, pastor, por favor? Pense comigo que não é normal, não é natural, não é comum as pessoas, elas se tornarem pessoas ruins. Sempre tem uma raiz, né, da maldade, né? Uma raiz. O povo estava se baseando em adorar, servir as estrelas, os astros, sol, lua, como hoje a gente vê várias pessoas aí, se baseando por horóscopo, por signo, né? Numerologia, necromância e outras questões. Substituem a palavra de Deus, né? Seja bem-vindo, meu irmão, pastor Marcos Caribé. Substitui a palavra de Deus por horóscopo.
por direções que não é de Deus, são engano. Deus estava questionando através de Jeremias, dizendo: por que o povo prefere ficar no engano? Como também tem igrejas que enganam. Tem pregadores que enganam. Tem pessoas que usam o nome de Deus para enganar também. Não é só fora da igreja que isso acontece, pelo contrário. Se vacilar hoje, isso tem acontecido mais dentro da igreja do que fora. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, mas a gente tem visto o amor de muitos se esfriar. O amor de muitos que se esfria não é os que estão no mundo, é dos que estão dentro da igreja. É dos que se dizem ser igreja. Por isso que Jesus falou: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus voltar vai achar ainda pessoas que acreditem nele? Acreditem na sua palavra? Acreditem no seu nome? Acredite na salvação que reside nele, habite nele, que só contém nele. Então perceba, Jeremias capítulo 8, eu estou no versos 6. Muitos ainda com cinismo dizem: ah, mas eu fiz o quê? Foi o que eu fiz. O que eu estou fazendo de errado? E ainda sustenta a ideia de que Deus é com ela, mesmo fazendo errado. E Deus reprovando ela. Deus está chamando a atenção do povo dele. Deus usa o profeta Jeremias para exortar, redarguir, admoestar o seu povo. E o povo, por sua vez, não quer aceitar, não quer dar crédito, acatar. Nós, por misericórdia, na função de atalaia, a gente vai transmitir aquilo que Deus manda ser transmitido. Quer doa ou não, doa quem doer, quer queira ou não. Se a pessoa vê que a mensagem não é para ela, ela tem todo o direito de não escutar, de não ouvir e se ausentar. Mas se ela entender que é Deus alertando ela de um perigo, então ela vai tomar para si a palavra e vai analisar em sua vida o que é que pode estar acontecendo de errado. Quer dizer, eu dou mais credibilidade a signos, horóscopo, astros, coisas criadas por Deus do que o próprio Criador. Qual o sentido disso? Onde que na Bíblia Deus ele manda a gente se basear pelo sol, pela lua, pelas estrelas? Qual é a base bíblica da gente deixar de se basear pela palavra de Deus para se basear pelos astros que Deus criou? No versículo 6 ainda, diz assim: cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Cada um vive sua vida de uma forma corrida. Pessoas que estão vivendo a vida delas de maneira alvoroçada. Porque um cavalo, quando ele é colocado dentro de uma batalha, então ele vai para cima como que aquilo ali é colocado sobre ele como meta. E tem pessoas que têm carregado também fardos em sua vida, pesos, que não são para elas. Então as pessoas elas vivem como cavalos. Se desculpa a expressão, mas é o que a palavra aqui está dizendo, sem nenhuma intenção de ofensa, mas é o que a palavra está dizendo. No versículo 7 diz assim, ó: até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha, o grou, observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Quer dizer, é mais fácil as aves do céu entenderem as épocas, de poderem realizar os seus trabalhos, de poderem aproveitar a estia, ou estio, a estiagem, né? E assim poderem reconstruir seus ninhos, construir seus ninhos, procriarem, reproduzirem, voarem, mudarem de lugar,
estocar alimento, que é nessas horas que as aves vão aproveitar as oportunidades para poder armazenar suas alimentações, né? Poder ter seus recursos. Quer dizer, as aves entendem o trabalhar de Deus no céu para que eles possam ter ali condições de realizar seus trabalhos, uma vez que as aves entendem o agir de Deus. As aves não se baseiam pela estrela, pelo sol ou pela lua. As aves se baseiam pela direção de Deus. As aves. Porém, o povo não se baseia pela vontade de Deus, pela orientação de Deus, pela palavra de Deus. Por que o povo não consegue entender o trabalhar de Deus em sua vida? Muitas vezes a gente se cansa. Muitas vezes a gente se sente desgastados em poder falar, pregar, ministrar a palavra. Eu agora mesmo aqui eu tô com a garganta prejudicada, né, através da sequência de pregações que eu tenho pregado todo dia. O único dia que eu tenho intervalo é o sábado, que a gente tira como descanso. Mas na maioria dos dias eu tenho prego aqui nas lives, prego na igreja. Acabei de fazer uma reunião, cheguei, já estou aqui pregando. Daqui a pouco eu já vou novamente pregar. Acabei de pregar por telefone para um amigo, para uma alma, melhor dizendo. Que aqui meia hora pregando para uma alma no telefone, fortalecendo, dando assistência espiritual. Então é assim, muitos não querem dar ouvido à voz de Deus. Muitos não querem aceitar a direção de Deus, preferem serem enganadas. A Bíblia está dizendo que o povo prefere ser enganado. Está aqui, ó. Está na minha Bíblia. O povo não quer se voltar para Deus. Não estou falando voltar para templo, igreja. É se voltar para Deus. Se volta para a religiosidade, para ensinamentos que não são de Deus, mas não se volta para o ensinamento de Deus. Preferem viver na enganação do que querer aceitar a direção de Deus através das Escrituras, através das Sagradas Escrituras. Então isso, ó, já é algo que já vem, não é da agora, é de longas datas. Às vezes eu, meus irmãos pastores, pregadores, ministros da palavra, a gente às vezes se sente triste, abatido, o porquê que a gente dá o nosso melhor no sentido de estudar a palavra, buscar o conhecimento da palavra, orar, ir para monte, se consagrar, jejuar, buscar na madrugada, entregar para o povo tudo aquilo que Deus nos dá para entregar, e percebe que tem alguns que não se convertem. Tem alguns que não abrem o seu coração, que não mudam. O problema não está em você, meu irmão pregador. O problema não está no seu ministério, o problema não está na denominação que você faz parte. O problema está nas pessoas. São elas que escolhem para si o que elas consideram melhor, o que elas consideram de mais importante ou mais importância. A quem você tem dado importância? As coisas que você lida, suas coisas, ou a Deus? Né? Perceba comigo que Jeremias foi enviado por Deus para avisar para o povo que as práticas deles não iam trazer benefício, pelo contrário, ia trazer castigo, punição. E uma das punições, Deus falou aqui, é que o corpo deles não ia servir nem para ser enterrado. Misericórdia. Os cadáveres deles ia ser utilizado como esterco. Sabe?
Então o povo, mesmo sabendo de que Deus ele não se agrada desse tipo de prática, de coisa, o povo ainda prefere continuar no engano. Pastor Marcos complementa aqui, dizendo: pior, hoje em dia, o povo só quer ficar em busca de milagres, de salmos, se baseando nisto. Ou seja, a letra mata. Se eu só ficar dando letra e não lhe mostrar, não explicar para você, não lhe mostrar a saída. A Bíblia fala lá em João 10 que o porteiro ele indica a porta, ele mostra a porta, ele abre a porta. O porteiro serve para isso. E muitas vezes Jesus ele está fora do teu coração. Ele tem usado os servos dele para abrir a porta do teu coração, para que ele, o Senhor, possa entrar no teu coração. Mas as pessoas estão com o coração tão sufocado ultimamente, de religiosidade, de idolatria, idolatrando os homens. Não é que eu estou aqui querendo buscar fama, audiência. Eu não estou querendo aqui de forma nenhuma querer buscar o reconhecimento de ninguém. Não, eu estou pregando a palavra de Deus. Do jeito que eu estou pregando aqui, eu prego na igreja. A minha base de pregação sempre foi essa. Então, tem muitos que estão voltados para as coisas dos homens. Os homens também podem indicar o caminho errado para as pessoas. Veja que a palavra diz que as aves do céu sabem os sinais que Deus dá das estações, das mudanças. Mas o homem não consegue perceber os sinais que Deus ele dá, indica do que está acontecendo ao nosso redor, à nossa volta. Por isso que Jesus disse que quando ele voltasse, seria como nos tempos de Noé. Muitos estariam distraídos, desapercebidos, envolvidos com coisas dessa terra. Muitos iriam estar casando, indo a casamentos, fazendo planos aqui e deixando de lado o plano de Deus. Onde Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Onde ele disse que ele iria primeiro preparar lugar para a gente. E muitos estão atrás de coisas que não salvam. Muitos estão indo atrás de coisas que não edificam. Muitos estão indo atrás de coisas que não libertam. Não. Muitos estão colocando o homem no lugar de Cristo como centro. Eu vejo tanta gente falando bobagem nas redes sociais. Eu me posiciono diante daquilo que eu tenho como base de conhecimento. Quem nos orienta é o Espírito Santo. É Ele que nos orienta, é Ele que nos convence do pecado, do juízo. E perceba comigo, no versículo 8, Jeremias 8, versículo 8. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Você está vendo que os religiosos, os doutores da lei, os teólogos, as pessoas que se dizem conhecedoras da palavra de Deus, da lei do Senhor, elas podem querer alterar para o seu próprio interesse a palavra de Deus, para se beneficiar. Perceba isso comigo, versículo 9, o 10. O 9, perdão. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm, né? Se você e eu perceber, a morte de Cristo foi causada por pessoas que eram contra
a pregação que ele tinha. Chamava ele de impostor, de falso profeta, de Beuzebu. Chamava ele de perturbador, de embusteiro, não era? Jesus era chamado das piores coisas. Imagine, Jesus, quem somos nós para se comparar com ele? Nós somos representantes dele. Só isso. Estamos aqui sendo instrumento para que ele use, para que a palavra dele prossiga sendo pregada. Então você percebe que os religiosos da época foi quem esteve por trás da morte de Cristo. E hoje, quando alguém se posiciona nas redes sociais ou em qualquer lugar, pregando a palavra de Deus, genuinamente, pura do jeito que ela é, verdadeiramente do jeito que Deus quer, essas pessoas não são bem-vindas. Ninguém convida para ir na igreja, até porque eu nem sou de ir visitar igrejas de algumas pessoas. Tenho amigos que estão aqui na live, tudo que se me chamar eu vou. E se eu chamar aqui, vem. Eu sei que eu chamo e eu sei que me chama. Eu sei que a gente tem muita ocupação em cuidar das nossas igrejas que Deus confiou, cuidar do povo que Deus confiou, cuidar do ministério que Deus confiou. Eu falo nossa igreja no sentido de responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos, que é a igreja do Senhor. Mas a gente não consegue abandonar nossa igreja, nosso povo, que Deus colocou ali como confiança, para estar passeando, viajando, não. Se for um chamado, uma missão, a gente está aí, pronto, eis-me aqui. Mas não que a gente use isso como pretexto, ocasião para viver disso, viajando, não. É uma emergência, é um chamado, é uma missão, é uma obra. A gente vai lá e faz. Nesses dias eu vi um belo trabalho realizado ali com o pastor Alain, pastor Marco Caribé. Parabéns pelo trabalho que eles fizeram ali. Uma bênção. Mas tudo com a finalidade e o propósito de edificação da igreja. Tudo com a finalidade de edificação da igreja. Não pode haver nenhum outro desejo senão esse. Curar, libertar, salvar, restaurar a obra que o Senhor tem para fazer através da nossa vida. Então a palavra de Deus diz que os escribas e os que se dizem sábios mentem falsamente, serão aterrorizados, presos, envergonhados. E Deus pergunta: que sabedoria é essa que eles dizem que tem? Como que eles podem estar com a palavra do Senhor agindo dessa forma? Para encerrar, versículo 10: portanto darei suas mulheres a outros, seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Tanto o profeta como o sacerdote usa de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha. E já lhes designei os que passarão sobre eles. E aí eles aqui percebem que Deus ele decreta a sentença, né? Isso aqui é um decreto de Deus sobre os profetas, sacerdotes, autoridades e pessoas que ouvem a eles, né? Perceba que Deus não estava no meio disso. Aí no 14 eles tentam fugir. Por que estamos ainda sentados aqui? Reúne-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e já nos deu a beber a água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se paz e não há nada de bom. Não há nada de bom. O tempo de cura e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolejar dos seus cavalos. Toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus garanhões. E vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela, porque eis que envio para entre vós serpentes áspides, contra as quais
não há encantamento e vos morderão, diz o Senhor. Deus está dizendo que não tem como querer fugir dele, não há como fugir dele. Não há como fugir sobre os olhos vivos do Senhor. 1 Pedro 3,12, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos para responder a sua súplica, a sua oração. Mas os olhos do Senhor estão contra os ímpios por conta dos males que praticam. Deus ele está atento sempre ao justo porque está procurando fazer a vontade de Deus. Mas os ímpios, os injustos, esses só querem fazer o mal, só querem saber de procurar o mal. Então o mal que você procura, esse mal ele vai ser contra você mesmo. Você está sendo o maior prejudicado com tudo isso, porque a sua escolha de abandonar Deus, seja lá o que for que você está fazendo, vai chegar um momento que você vai precisar do apoio de Deus, da ajuda de Deus, do favor de Deus, e você não vai encontrar. Você não vai ter. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para você entender que ainda que você tente conservar qualquer coisa, Deus está dizendo que Ele vai usar alguma estratégia para poder fazer você perder tudo aquilo, para você entender que não é por sua força, não é por sua causa, não é do jeito que você quer. Não. Não é do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer. E Ele estreita. E se Ele fechar uma porta, já era. Ninguém abre. Se Deus fechar uma porta, ninguém abre. Entendeu? Ninguém abre. Então o povo tentou de alguma forma se esconder, fugir. Deus falou, olha, eu vou enviar cobras para morder vocês. Serpentes. Não tem nem encantamento. Vocês não vão conseguir nem fazer com que elas não cumpram o propósito que é, senão ferir, para que todos saibam que Deus é Deus. Deus está dizendo que todo sustento, bens, patrimônio, o maior patrimônio que a gente tem é a família, será tirado por causa da falsidade, do engano, por causa da maneira que é tratada a obra de Deus, a palavra dele rejeitada, o nome dele. Deus está falando com um povo que deveria ser o maior exemplo. Deus deveria estar falando com o povo que está fora e não com o que está dentro. Então Deus aí fala com o povo que está dentro, porque muitas vezes o que está fora consegue até compreender melhor do que o que está dentro. É complicado. É complicado. O ser humano é complicado. Lidar com o ser humano não é fácil. Não é fácil. Você orienta as pessoas, você mostra a verdade para as pessoas, você transmite para elas na palavra de Deus. As pessoas entendem o que Deus está falando, o recado que Deus está falando com elas, mas insiste no engano, insiste na religiosidade, insiste no adultério, insiste na prostituição, insiste no vício do jogo, das drogas, insiste em toda a prática abominável que Deus detesta. E depois não pode se queixar. Não podem se queixar. Não pode se queixar dos resultados em sua vida. Eu não quero que você, de forma nenhuma, me veja ou ache que eu sou melhor do que os demais pregadores ou mais perfeito. Não. Eu sou apenas uma voz no deserto. Uma voz que clama no deserto. Anônimo, desconhecido, né? Mas sou apenas uma voz como João Batista que clama no deserto. Quem tem ouvidos, ouça. A mensagem que eu trago aqui, eu posso não ter uma boa dicção, uma boa oratória, uma boa eloquência, mas eu procuro de maneira simples transmitir aquilo que Deus coloca no meu coração aos puros de coração. Aqueles que ainda, os remanescentes, aqueles que ainda, de alguma forma, estão conservando a alma para a salvação. Aqueles que ainda perseveram em crer que ainda existe pessoas compromissadas, comprometidas com a palavra de Deus, que vão chegar aqui no ambiente poluído que é a rede social. As redes sociais hoje, elas estão infestadas de pessoas
que não tem compromissos com Deus, que não tem responsabilidade com Deus. Obrigado, irmã Aline. Deus te abençoe. Louva a Deus pela vida de vocês que compreendem e valorizam as pessoas que se esforçam para somar fé e forças com vocês, né? O nosso papel é esse, é iluminar. Quem é luz, ilumina. Quem é sal, dá sabor. E o sabor que nós trazemos aqui, através desse canal, seja YouTube, Facebook, seja Instagram, seja qualquer plataforma, eu entendo que essas oportunidades geradas, essas janelas, é para que do lado de cá eu consiga levar até você. Você está em qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo. Mas essa palavra está chegando até você. Jeremias 8 é um alerta de Deus, para que você tome cuidado. Veja quem é as pessoas que realmente, como elas trazem a palavra de Deus até o seu coração e qual o propósito, qual a finalidade, qual o objetivo. Eu nunca começo aqui um trabalho com a finalidade, o objetivo de chegar no final e pedir para você pagar por essa mensagem que eu estou pregando. Por você depositar dízimo e oferta e colocar aqui número de Pix, nada disso, não. Se você sentir no coração de querer ajudar esse trabalho, até porque essa internet que eu estou usando, ela é paga com a ajuda da obra. Isso é uma coisa à parte, eu nem falo disso aqui. Mas a maioria hoje está usando isso como moeda de troca, se aproveitando das pessoas. E Deus está vendo tudo isso. Estão fazendo o comércio das pessoas, estão mercadejando a palavra de Deus. E essas pessoas vão se acertar com ele. Vão se acertar com ele. Você pode ter certeza de que tarda, mas não falha. O juízo de Deus ninguém quer entender. Mas o engano todo mundo abraça. Obra de engano todo mundo abraça com a maior naturalidade. Agora, quando são pessoas que têm o desejo de poder transmitir com sinceridade a palavra de Deus, transmitir com verdade a palavra de Deus, para que isso proporcione um efeito, uma transformação, para que isso traga libertação, para que isso traga conversão, isso venha confrontar você, de maneira que você olhe para dentro de si e sinta vergonha da vida que você anda passando, vivendo, daquilo que você anda praticando diante dos olhos de Deus. É tempo de arrependimento, que a maioria está preocupado com bens materiais, com aparência. A maioria está preocupado com estética. A maioria está preocupado com status. Estão se esquecendo de guardar o coração. E a palavra de Deus ela é clara: de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração. A palavra de Deus diz que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, nunca falte a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Nunca, nunca. Você tem que buscar ardentemente, com sede, com fome. Você tem que ser sedento pelo Espírito Santo. Você tem que ser faminto pela palavra. Fome e sede. Porque Amós 8:11 diz que haverá um tempo em que você vai procurar a palavra de Deus e não vai achar. Eu espero que você não seja a geração que vai procurar a palavra de Deus e não vai encontrar. Eu espero que você seja a geração do arrebatamento. A geração que Deus ele deseja resgatar a sua noiva. Então, para isso, é necessário você se posicionar. Se posicione. Procure estabelecer uma vida com Deus, uma rotina com Deus de oração, uma rotina de meditação da sua palavra. Procure buscar a presença de Deus cada dia mais, cada vez mais. Quanto mais você buscar de Deus, você vai achar.
palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É necessário você buscar Deus de todo o teu coração. Não se permita ser enganado. Quando você tem o Espírito Santo, Deus ele não deixa você enganado. Você conhece a árvore pelo fruto. E quando aquilo que sai da árvore alimenta você, então certamente você vai se sentir fortalecido, você vai se sentir alimentado, você vai se sentir com condições de poder enfrentar as lutas internas e batalhas internas que você tem. Eu costumo pregar e dizer o seguinte: você é igreja quando você está reunido com aqueles que Deus colocou do teu lado para lutar junto com você. Eu não quero que você tenha religião, eu não quero que você se prenda a templo. Eu não quero que você seja religioso. O que eu estou aqui transmitindo para você e o que eu costumo transmitir em minhas mensagens, você pode ver nas minhas páginas, nas minhas redes, é que você precisa de um relacionamento com Deus, com Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vai até Deus senão por Ele. Ninguém será salvo senão por Ele. Então, encontre depressa, o mais rápido possível, o caminho para Cristo. O mais rápido que você puder. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Ah, bispo, mas eu já sei disso. Tá, você sabe, mas você tem colocado em prática? Deus está me trazendo aqui para te dar um choque. Deus está me trazendo aqui para poder te dar uma sacudida, para que você tome essa atitude e se volte mais rápido, para que você não fique como esse povo aqui, em Jeremias 8, que se encontrava permitindo ser enganado ao invés de aceitar a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Então, essa é a mensagem que eu trago aqui para vocês, tá? Por mais que você entenda do que eu estou aqui trazendo para você nesse momento, não basta só você entender, não basta só você ficar admirado da palavra. Pratique, pratique, porque amanhã pode ser muito tarde. Talvez amanhã não dê mais tempo. Se você que está aqui comigo está afastado da presença de Deus, está longe, você quer renovar sua aliança com Deus agora, se você está longe dos caminhos do Senhor, você está se sentindo vazio, eu quero orar com você. Eu vou orar com você agora. Talvez eu estou aqui ministrando essa palavra, você está sentindo aí um arrependimento profundo, uma tristeza, uma vergonha. Talvez essa palavra está ardendo no seu coração. E você sabe que você está longe do céu. Lembra quem era você antigamente? Quando você ia para os cultos? Quando você congregava? Quando você adorava, louvava? Quando você pregava? Quando você evangelizava? Lembra? Hoje, você continua fazendo isso? Você continua sendo essa pessoa? Primeiro amor, como é que ele está? Como é que está a chama do primeiro amor? As primeiras obras acabaram, apagaram? Então eu quero orar com você, tá? Você que vai assistir essa transmissão depois, em qualquer canal, em qualquer plataforma, eu não preciso aqui implorar para você compartilhar. Se você sentir no coração, compartilhe. Se alguém você acha que precise assistir essa mensagem, compartilhe. Eu quero orar por você e por essa pessoa que você vai compartilhar, se ela assistir até o final. Eu vou pedir para que Deus ele possa te levantar. Se eu ainda tenho crédito no céu por misericórdia, se Deus ainda ele me usa, eu quero orar por você. E você vai dizer para Deus que você quer voltar para os caminhos. Eu não estou convidando você para vir fazer parte da minha congregação. Não estou dizendo para você, sai da sua igreja, venha para a minha. Não. Estou dizendo para você permanecer em Cristo. Onde eu quero lhe encontrar é no céu. Se eu te encontrar no meu ministério por misericórdia, a gente se encontrar aqui, maravilha, glória a Deus por isso. Mas onde eu quero te encontrar é no céu. E saber que esse trabalho que eu estou fazendo aqui valeu a pena para você, para mim, para todos nós. Vamos orar?
Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade, por esta palavra que o Senhor me deu. Eu te louvo e te agradeço pela vida dessa pessoa que o Senhor permitiu entrar aqui, talvez abatida, cansada, triste. Essa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, e que sabe que quem já pisou no santo lugar não consegue viver fora do santo lugar, não sabe viver longe do santo lugar. O Senhor incomoda, o Espírito Santo incomoda para que essa pessoa volte para o lugar dela de direito que ela saiu. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, o estágio final dele foi um chiqueiro. Mas quando ele lembrou da casa do pai, ele voltou. Ele retornou para onde ele nunca deveria ter saído. E se aqui no nosso momento, meu Pai, de oração, tem alguém, ou depois, em alguma circunstância, que vai assistir essa oração, essa mensagem, e está afastado e precisa de força, Pai, eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, dá força. Fortalece, levanta, renova, ergue, restaura. Restaura a aliança, restaura a comunhão, restaura a fé, renova a unção. E dê forças para essa pessoa te buscar, Senhor, te servir. Que ela encontre um local para que ela possa estar sendo pastoreada, ajudada, acompanhada, auxiliada. E ela consiga, meu Deus, te servir. Ela consiga estar no local de origem dela, para que ela não viva enganada, para que ela não viva em uma cegueira espiritual. Repreenda todo o mal, repreenda toda a dor, repreenda todo espírito contrário. Pai, abençoe a vida dessa pessoa que ora comigo, que ora por mim. Abençoe esse canal, que essa mensagem chegue a milhares ou milhões de pessoas. Seja hoje ou o dia que tiver que ser. Que essa mensagem e essa passagem bíblica, ela possa, meu Pai, ajudar a quem ouvir essa mensagem. Que essa oração possa fortalecer aquele que o Senhor tocar. E como disse Isaías, Pai, quem creu nessa mensagem? E a quem o braço forte do Senhor foi revelado. Eu entrego tudo e todos em tuas mãos e peço a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você possa ter tomado a sua decisão, que você possa ter renovado sua aliança com Cristo. Você que ainda não tinha o aceitado e desejou, a oportunidade foi essa, de recebê-lo no seu coração. Procure uma igreja mais próxima que você. Eu me encontro aqui por misericórdia na nossa sede, na cidade de Riachão do Jacuípe, Bahia. Nós temos 2 igrejas aqui no bairro da Bela Vista e no Vale do Rio. E também em Salvador, no bairro da Santa Cruz e Nova Fátima. Estamos aqui fazendo o ID, levando o Evangelho de Cristo até a vinda do Senhor, ou até o dia que Ele nos levar, nos chamar. E eu sigo por aqui, até a próxima, que essa palavra possa ter reavivado você. E sempre que você puder, ative aí as notificações. Seja sempre bem-vindo. Esse amigo que vos fala, Bispo Santos. E esse foi o nosso momento com Deus, essa transmissão que é oferecida pela Casa de Oração Leão da Tribo de Judá. Deus ilumine seu dia, sua tarde, seu trabalho, sua casa, seu casamento, sua família. Deus proteja as escolas, os alunos. Deus, Ele repreenda toda a violência que tiver ao teu redor. Compartilhe. Fica com Deus. Um beijo no coração de todos. Meu abraço. Muita luz para todos. Deus te abençoe. Até a próxima. Se Deus quiser.